grande honra estar aqui no Centro Convital, ao lado do professor Cândido Mendes, e também refletindo sobre a obra de Antônio Carlos Villaça. E o que a nossa proposta aqui era, a partir do pensamento católico no Brasil, que é esse livro do Antônio Carlos Villaça, discutir a visão. Eu acho que a exposição do professor Cândido Mendes foi absoluta nesse sentido, né, de introduzir a compreensão da alma de Villaça e da obra dele. Mas eu preferi me restringir ao livro Pensamento Católico no Brasil, porque esse livro, infelizmente, apesar da sua relevância, da sua grande importância, ao meu ver, ele é um texto de história que faz, ao meu ver, compõe uma mesma estrutura com o texto anterior dele, que é a questão religiosa no Brasil. Esses dois textos, eles contêm uma tese que, infelizmente, ele deixou de ser utilizado nas universidades e nos cursos de uma forma geral, e eu até tenho, na medida do possível, reintroduzido esses textos, em grande medida porque é um texto de história, mas ele contém uma tese sobre a natureza da história, que não é exatamente a tese dominante hoje nos cursos de história, né? Então, há uma particularidade nessa obra do Villaça nesse sentido. Bom, esse livro, Pensamento Católico no Brasil, ele foi publicado em 75 e, na época, ele foi saudado como um livro muito importante. Inclusive, ele esteve entre os mais vendidos naquele ano. E ele parte ele é o desenvolvimento da tese anterior, como o professor Cândido Mendes explicou aqui, da tese anterior que ele desenvolve na questão religiosa no Brasil, que é a de chamar a atenção para a importância fundamental do papel de Dom Vital nesse processo como um todo, né? O Dom Vital, de fato, ele é visto por Villaça, e eu acho que nisso ele acompanha interpretações anteriores que são feitas por Jackson de Figueiredo e outros daquela geração, de reconhecer na questão religiosa um marco decisivo, porque as pessoas que viveram aquela época, não era muito claro para elas, no final do século XIX, antes da queda do imperador, não era muito claro para elas o que estava acontecendo em termos de história da igreja, né? Como a maçonaria dominava a estrutura do Estado e a própria igreja, em grande medida, não havia uma percepção, aquilo parecia mais e não se relacionava muito a todos aqueles eventos, né, a prisão dos bispos, como uma nova orientação da Santa Sé. E isso só vai ficar claro quando, mais tarde, Dom Sebastião Leme e outros pensadores se dedicarem realmente a refletir qual era o lugar da Igreja Católica na história do Brasil. Então, ele acompanha essa posição de ver o Dom Vital como uma figura central nesse processo todo, e não é o próprio Dom Vital em si, mas é uma redefinição do papel da Igreja no Brasil, um outro momento em que a Igreja estava vivendo, e que tem a ver com o fato da Igreja estar inserida em uma sociedade pluralista, onde ela perde o poder de Estado e tem a necessidade de responder a demandas sociais muito amplas de liderança. Então, o pensamento católico é uma continuação da questão religiosa, no sentido que ele se dedica principalmente a analisar o que acontece após a questão religiosa, ou seja, o que acontece principalmente após a proclamação da República e a separação da Igreja do Estado, e o que isso causou do ponto de vista espiritual no Brasil, os problemas que essa separação causou. Não que a Igreja Católica anteriormente, isso o Villaça é muito crítico nesse sentido, né? Isso o Jackson de Figueiredo também era, e observava isso claramente. Não que a Igreja Católica no período imperial
ela fosse de fato uma instituição dotada de liderança espiritual profunda, porque não era, né? Todos eles são unânimes em dizer que não era. Mas o vazio da separação da igreja e do Estado, esse vazio, ele gerou uma angústia espiritual muito grande que tem dimensões morais na sociedade. E quando se falou aqui muito de Jackson de Figueiredo, que é um pensador que vem sendo aos poucos revisitado nos dias atuais por diversas razões, mas o Jackson de Figueiredo, ele chamava muito a atenção para o fato de que existia um problema moral na sociedade brasileira e que esse problema moral, que para ele era a causa de uma série de deformações e problemas, inclusive de ordem política, muito interessante como Jackson de Figueiredo, por exemplo, relaciona a ausência de partidos no Brasil, a impossibilidade de partidos no Brasil, a fragilidade moral da sociedade brasileira, ou seja, a dificuldade que as pessoas têm de assumir posições firmes em determinados assuntos. O Jackson de Figueiredo via que havia um problema moral antes da separação da igreja do Estado, de uma igreja muito leniente. Esse problema ele é aprofundado por um Estado secular que se apoia numa intelectualidade secular e geralmente anticlerical. Na época dele, positivista, newtoniana, as coisas que estavam na época, nas universidades daquela época, na época que o Jackson Figueiredo estudou e mesmo antes. Então, o Villaça, ele analisa muito esse período, né, no pensamento, quer dizer, ele analisa toda a história, como foi muito bem colocado aqui pelo professor Pedro Mendes, mas ele analisa muito esse período intermediário, que é o período que vai entre a separação da igreja do Estado e a criação dessa instituição, o Centro Dom Vital. E para ele, sem dúvida, é um marco, aliás, o Alceu também defendia isso, né? E ele reitera essa posição, Tom Carlos Villaça, que em 1922 você teve esses três momentos essenciais, que foi a renovação política, a renovação cultural e a renovação espiritual através do Centro Dom Vital. Então, ele analisa. E ali ele mostra que existia, naquele período, um vazio. Você falou do vazio. Havia um vazio. A igreja, ela não conseguia exercer a liderança que deveria exercer, que era uma liderança moral, para fazer frente ao crescimento da amoralidade do Estado secular, e há uma inimizade substancial. Todo o processo de secularização ele implica numa inimizade grande com os movimentos religiosos tradicionais, entre outras razões, principalmente por causa da crise moral que o Estado secular introduz. A gente pode ver isso claramente na maneira como a política secular se organiza e como ela quer manter distância, basicamente, de qualquer pressuposto, princípio moral mais expressivo que venha da religião. Ele analisa esse período, né, mostra que esse vazio existia, que era decorrente, então, da ausência de liderança da igreja, nesse momento, e de demandas sociais, demandas da sociedade. A sociedade queria uma liderança moral, né? E ele mostra como, nesse período intermediário, surgiram alguns pensadores, né, alguns pensadores religiosos. Eu não vou fazer aqui uma análise extensa do livro, mas alguns que ele comenta e que são realmente importantes. Vou me limitar a dois desse período intermediário, que é o Carlos de Laet e o padre Júlio Maria. São duas personalidades a qual ele Villaça analisa e se dedica a isso, especialmente. Bom, o caso de Laet é importante, ele traduz a Rerum Novarum, ele é um polemista, ele publica em jornais, ele é o primeiro, ou um dos primeiros, na opinião dele, a ter uma posição militante católica, né, na imprensa. Mas o padre Júlio Maria, principalmente o padre Júlio Maria, e como ele escreve esse livro em 75, é interessante porque, como o professor estava falando aqui, o padre Júlio Maria, ele dizia que o objetivo da igreja era ir ao povo, entre aspas. O padre Júlio Maria, ele era um militante da causa eclesiástica, ele achava que tinham que ser rearticulados os elos entre a igreja e a sociedade, onde um valor que ele dava ao laicato, de uma forma geral. Mas ele é muito curioso isso, porque ele evita, ele definiu, o padre Júlio Maria,
como um tipo de sacerdote que vai ser conhecido depois, na época da teologia da libertação. Ele define que o Padre Júlio Maria tinha uma perspectiva espiritual muito forte, né? E que o objetivo dele, na verdade, era estabelecer o elo da igreja com a sociedade, né? De intimidade e de sentido, e recuperar e estabelecer de maneira consistente a liderança da igreja. Então, o Júlio Maria, para ele, é um precursor importante, principalmente porque ele chama atenção para um aspecto. O Júlio Maria era um convertido, né? Era uma pessoa que alcançou a fé em função de uma série de experiências. A família era casada, né? E tudo isso, uma mulher morreu, né? Não foi isso a história de Júlio Maria? E depois ele se converteu e se tornou uma figura importantíssima nesse período. Agora, ele diz, e esse é outro ponto também, que depois de Dom Vital, a figura mais relevante é Dom Sebastião Leme. Dom Sebastião Leme, e principalmente ele chama atenção para a pastoral, a série pastoral de 16 de julho de 1916, que segundo na história do Brasil, porque é uma pastoral que se pergunta-se Dom Sebastião Leme, que propaganda fizemos, que programa desdobramos, que resistência opomos, e principalmente tem instrução religiosa dos nossos intelectuais, ou seja, Dom Sebastião Leme se preocupa com a formação da intelectualidade católica, de retomar aquela intelectualidade que estava perdida para o positivismo, sei lá, quais os ismos daquela época. Naquela época ainda não havia marxismo, propriamente, não havia. O marxismo ainda estava nos seus primórdios, né? Pelo menos aqui no Brasil, mas havia uma série de ismos, né? E que o Dom Sebastião Leme tem uma preocupação estratégica de formar esse laicato, formar essa intelectualidade católica, de maneira a permitir a formação dos elos, dos vínculos, do pensamento entre igreja e sociedade. E, é claro, nesse sentido, como todos dessa geração, ele considera que Jackson de Figueiredo é a personalidade central, mesmo porque Jackson de Figueiredo ele é particularmente tocado por essa pastoral. Jackson de Figueiredo era uma pessoa, era um ateu em determinado momento da vida dele. Inclusive, um dos eventos mais interessantes de Jackson de Figueiredo era quando ele estudante em Recife, na Bahia, em Salvador, exatamente. Ele tenta impedir o desembarque dos jesuítas que tinham sido... Na verdade, ele impede, o grupo de estudantes ali da Bahia impede a descida dos jesuítas. Então, o Jackson de Figueiredo, aliás, ele se lamentava por isso até depois. Mas o Jackson de Figueiredo... exatamente. Mas o Jackson de Figueiredo é muito tocado por isso, e a revelação de Jackson, a sua conversão, ela é importantíssima nesse processo todo, porque ele era realmente um líder, e no curto período em que ele foi um convertido, um católico, ele fez toda a diferença do ponto de vista do desenvolvimento dessa intelectualidade. E a Jackson de Figueiredo, então, ele inclusive conta, eu acho interessante essa passagem, porque o estilo do Vilaça, que além de tudo isso que o professor falou, o Vilaça também era um escritor com um estilo muito particular, muito particular, e que é muito difícil copiar, na verdade, porque você fica seduzido porque é uma coisa tão particular, né? Então ele conta aqui a história, por exemplo, da conversão do Jackson, um parágrafo. Dom Leme vem ao Rio, hospeda-se no São Joaquim, e Jackson lá o procuram para conversar. Está perto da igreja, aceita tudo na igreja, menos a confissão. Resposta de Dom Leme: não force, não confesse. Ficaram amigos para sempre. Pouco depois, em 1918, Jackson se confessaria. Era um fruto da pastoral de Olinda. Era palpável reconciliação entre a igreja e a cultura no Brasil. Então, ele vê esse papel, né? E ele fala muito de Jackson, não só nisso, mas em outros momentos da obra dele. Ele se refere a Jackson. Ele nasceu no mesmo ano da morte de Jackson, né? Como o professor também tem. E o Jackson transbordou da sua época para a geração subsequente, e me parece que Jackson de Figueiredo continua vivo. Muito bem.
eu tenho essa impressão, no sentido de que isso é uma coisa sobre a qual até o Alceu, em vários momentos, é muito fácil você tentar restringir o Jackson de Figueiredo aos eventos daquele momento, mas na verdade, se você lê Jackson de Figueiredo com o respeito devido que ele merece, né, você vê que o pensamento de Jackson de Figueiredo é profundo e poderoso, muito poderoso. E quando eu estudei e tive a oportunidade de ler, eu fiquei realmente fascinado, porque é um pensamento que tem toda a atualidade, toda a atualidade. As questões que o Jackson levanta são questões muito importantes para pensar o Brasil em qualquer momento. Então, eu até acho que caberia ao Centro Dom Vital também um repensar de Jackson de Figueiredo. Na verdade, porque ele é o fundador disso aqui, acima de tudo, nem mais. Bom, então Jackson é muito importante, né? E aí, claro, a fundação do Centro Dom Vital, que é claro, para o Vilaça, é o ponto central, mais importante da reação católica. A partir dali tudo mudou, né? E realmente, a partir da fundação do Centro Dom Vital, nós tivemos uma pleia de pensadores, não só aqui no Rio, mas no Brasil inteiro, que gravitaram em torno disso. O Mundo Moderno, de 42, e Os Mitos de Nosso Tempo, de 43. Ele cita aqui uma passagem de Alceu, que é realmente espetacular, né? Ele diz, de 28, diz Alceu: precisamos restabelecer o império do fim em todas as coisas humanas. Precisamos mais do que nunca sentir que a vida não é o acaso, que o mundo não é a ausência de um plano, como a farta nos ensinaram os sofistas a quem devemos o amargor das vitórias dolorosas. Precisamos voltar ao sentido religioso da vida. Alceu dedica grande parte da obra em geral de Vilaça Alceu, apesar de, se eu não me engano, no Nariz do Morto, ele até fala de pequenos problemas que ele teve permanentes com Alceu e coisas do gênero, né? Mas ele tinha uma profunda admiração com Alceu. E ele anota a importância, né, de Maritain, Alceu como grande difusor, embora quem apresentou Maritain Alceu tenha sido Jackson de Figueiredo também. O Alceu não ajudou a entrar para a academia. Esse era o problema, né? Esse era um dos problemas, eu acho. Um dos problemas. Inclusive no livro do Nariz do Morto, ele fala assim: eu não quero aqui me vingar, eu não quero utilizar os livros de memórias como instrumento de vingança. Ele fala uma coisa assim, mas de qualquer forma, ele tinha um respeito muito grande pelo Alceu. E ele dedica uma parte substancial também do livro, uma outra parte relevante, a esse debate entre Alceu e Corsão, que para ele diz muito sobre o desenvolvimento posterior do pensamento católico no Brasil após Jackson de Figueiredo, ou seja, o pensamento católico em uma sociedade plural. E aí ele toma, claro, o partido de Alceu nesse sentido, embora com muita gentileza, como em geral o Vilaça se expressava com relação às pessoas, né? Embora ele não tenha com Corsão mas ele reconhece no Corsão seus méritos. Foi eu que apresentei no Corsão. Então. E o Corsão, e aí ele fala que essa disputa entre o pensamento católico numa sociedade plural gera uma série de problemas e de conflitos e de contradições que, na opinião dele, se expressam bem nesse diálogo nesse não diálogo entre Corsão e Alceu. Porque o que ele diz aí é o seguinte: ele diz, Alceu, ele diz, se volta para o futuro, na linha de João 23, escreve todo um livro sobre o grande Papa. Corsão se volta para o passado, escreve todo um livro para dizer que o século XX é o século do nada. E é interessante, por fim, que ele diz o seguinte, que existe um problema, na opinião do Vilaça, no pensamento católico, e que Corsão e Alceu resolvem de maneira totalmente diferente. Para ele, para Corsão, bom, qual é o problema? Qual é o duelo? É entre o caráter perfeito da revelação e o caráter catastrófico da história. Para ele, Alceu resolve esse problema através da vivência do paradoxo, e Corsão resolve o problema através do panfleto.
palavra que ele usa através do panfleto. Quer dizer, o Corção tem uma resposta a esse dilema, que é uma resposta vertical, e o Alceu tem uma resposta que é uma resposta também plural, paradoxal. Bom, e por fim, na parte final, esse sentimento que o clima de vazio, ele termina aqui em 75, nessa época, ele dizia que existia um clima de vazio também. E nesse clima de vazio, que na opinião dele expressava essa angústia, né, do pensamento católico do Brasil na época dele, ele chama a atenção para a obra do professor Cândido Mendes, que, na opinião dele, introduz o tema da preocupação social de uma forma até então não conhecida. Ele vê a obra de Cândido Mendes como o sinal do, entre aspas, provável fim do laicato oficial. Quer dizer, todos os temas que Cândido Mendes introduz, o tema do desenvolvimento, por exemplo, ele gosta muito do memento dos vivos, né? E esse clima de vazio, extrema perplexidade dos católicos de categoria intelectual, isso é a vivência do caráter catastrófico que a história aflorava na época dele, do subterrâneo do pensamento católico. Que sinal aponta Cândido Mendes? Vilaça não responde, mas entende que todos estavam, em 75, diante de grandes mudanças que a obra de Cândido Mendes revelava ao problematizar as categorias até então dominantes no meio do laicato. Essa é a tese dele a respeito disso, né? Agora, o que me parece assim particularmente inquietante e interessante na obra histórica do Vilaça, neste texto específico, continuando o texto anterior, é que no fundo o que o Vilaça diz, o que ele está por trás da narrativa dele, é que todo esse processo ele caminha de sensações de climas de vazio em climas de vazio, precipitando permanentemente conversões. Quer dizer, toda a narrativa do Vilaça para mostrar o papel central das conversões no desenvolvimento dessa intelectualidade, né? E como esses climas de vazio precedem processos de transformação que geram outros climas de vazio, consequentemente novos processos de transformação. Então ele vê no fundo a trajetória do pensamento católico do Brasil como um processo de permanente conversão, de permanente vivência entre o caráter eterno da revelação e a catástrofe da história. Ou seja, no fundo ele não diz isso, mas isso para mim é a coisa mais viva e brilhante da obra do Vilaça. Ele entende que no fundo quem está por trás de todos esses acontecimentos é Deus. Ou seja, o desenvolvimento do pensamento católico, o desenvolvimento da espiritualidade, ela está ligada a processos que ele não analisa, porque está fazendo aqui texto de história, né? Mas no qual a sensação de vazio é o motor da história, onde os protagonistas são os conversos que integram a igreja e que descobrem de forma permanente que, entre aspas, o mundo não é a ausência de um plano, como escreveu Alceu. Então, o problema brasileiro, para ele não é só um problema brasileiro, é um problema humano, e o pensamento católico no Brasil não é apenas um livro de história, mas um texto de reflexão sobre os caminhos da espiritualidade humana ao longo das gerações. E como esses caminhos, numa perspectiva histórica, podem nos falar tanto de uma nacionalidade quanto do interior das almas daqueles que nela vivem. Então, o pensamento católico do Brasil, ao meu ver, é uma obra clássica, conserva um frescor assim permanente e recoloca de maneira original, histórica, intelectual, o tema do fascínio que envolve a jornada espiritual humana neste mundo e como essa caminhada se desenrola no âmbito de nossas